Fiquei pensando, há 2 meses atrás, quando a gente decidiu com a liderança da igreja que voltaríamos aos cultos presenciais no dia 2 de agosto, fiquei pensando em que série de mensagens iniciar para esse novo tempo. E confesso que passaram algumas ideias, mas aí eu comecei a expor nesses últimos 2 meses livros da Bíblia. E eu me apaixonei por um livro da Bíblia que consegui olhar de um outro jeito nesse último mês. E eu quero compartilhar sobre esse livro, que é um livro que o Martinho Lutero, diz a história que depois que ele se converteu, ele leu a Bíblia inteira de novo. E quando ele chegou nesse livro, quando ele terminou de ler, ele fez uma declaração. Ele declarou assim: somos todos Onésimo. E é sobre Filemão que eu quero conversar com você durante esse mês, porque a carta de Paulo a Filemão é uma história de graça, de perdão e de transformação. Ela é uma carta muito pequenininha. Se você está com a sua Bíblia em folhas de papel, fica lá depois de Tito, você já pode abrir. Depois de Tito, antes de Hebreus, está bem escondidinha. Se você tem um aplicativo no seu celular, está fácil. E eu quero conversar hoje, nessa abertura, eu vou olhar para Filemão como se a gente tivesse com telescópios. Vou partir do todo, do geral para o particular. Na semana que vem, a gente começa a olhar com microscópio. A gente vai do particular para o geral. Hoje eu vou do todo para o geral, tá bom? A gente vai ter uma compreensão da carta e eu quero fazer algumas provocações sobre essa história que tem tudo a ver nos dias que a gente está enfrentando no chão da vida. Filemão não tem nem capítulo 1, né? Filemão tem 25 versículos. Verso 1, todos acharam aí, amém? Maravilha, todo mundo ligeiro aí, que bom. Nós já lemos 2 livros inteiros da Bíblia esse ano, hein? Você não pode dizer que você não leu a Bíblia. Nós lemos o livro de Jonas todinho, o livro de Abacuque todinho. Hoje nós vamos ler o livro de Filemão todinho. Não é muita coisa, mas tá bom. Verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, Filemão, meu irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, eu apelo em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto eu estou preso por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, Filemão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como um escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, tanto quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Eu escrevo-lhe certo de que você me obedecerá.
sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações eu espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Vamos orar? Pai querido, quando compartilhamos a Tua palavra nessa história de graça, de perdão e transformação, o nosso desejo e a nossa oração é uma só. Pai, que a gente possa experimentar de graça, de perdão e de transformação na nossa caminhada todos os dias. Que a gente possa, Pai, se parecer contigo todos os dias. Há muito, Senhor, a ser melhorado em mim, há muito a ser melhorado nos meus irmãos que estão aqui no templo comigo, que estão me acompanhando do outro lado da tela. Há muito, Senhor, a ser feito. Mas o Senhor que começou a boa obra, o Senhor não desiste de querer terminar essa obra em nós. Então, Pai, fala com a gente a partir desta noite, nesta carta tão preciosa que Paulo escreveu a Filemão, inspirado pelo Teu Santo Espírito. Comunica, Senhor, as mensagens de graça e de transformação que o Senhor deseja falar com a gente, Pai, e que a Tua palavra produza em nós, Senhor, incômodo, desconforto, e que ela nos incentive, nos encoraje a produzir algumas mudanças na nossa vida. Bondosamente nós pedimos essas coisas, orando no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Não feche a sua Bíblia não, fique com ela aberta aí. A carta de Paulo a Filemão é uma carta particular, é uma carta em que Paulo não escreveu para uma igreja, Paulo escreveu para uma família. Ele escreve para Filemão, o marido, para Áfia, que é a esposa, e para Arquipo, que é o filho, muito provavelmente o filho que é pastor. A carta de Paulo a Filemão, ela está mais para um bilhete do que para uma carta, porque de todas as 13 cartas que o Paulo escreveu, é a menor. No original grego tem 335 palavras, no português são 25 versos só. É uma carta breve, está mais para bilhete do que para carta. É uma dessas cartas em que ele escreve da prisão. Essa carta que é pequena no tamanho, ela é gigantesca no seu conteúdo. Ela tem um conteúdo que é realmente desafiador, um grande conteúdo. Essa carta, como eu disse, ela foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma. Ele estava preso numa prisão domiciliar. Todo cidadão romano tinha uma prerrogativa de escolher ser preso em casa. O Paulo, ele não mora em Roma. Ele é preso porque ele prega o evangelho, então ele vai para Roma, ele aluga uma casa. E ele paga o aluguel da casa com o seu trabalho, ele paga a sua alimentação, ele paga para o Império Romano os sentinelas que fazem a guarda para ele não fugir. Tudo isso é pago pelo apóstolo Paulo. E no confinamento, na prisão, ele escreve 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São as chamadas cartas da prisão. Cartas de confinamento, cartas de quarentena. Você acha que a gente não pode fazer nada de bom na quarentena? Você acha que a gente pode só adquirir peso na quarentena? Não, a gente pode fazer coisa boa. O Paulo, confinado, preso, de quarentena, escreveu 4 cartas. Uma delas é a que a gente está observando hoje. O Filemão, ele é um homem rico. Ele é um homem cristão. Ele é gente boa, ele é gente de Deus. Ele mora numa cidade chamada Colossos. Colossos ficava na Ásia Menor. Hoje ela fica na região oeste da Turquia, um país que é muito legal para a gente um dia, quem sabe, querer visitar, porque muitas das cidades da Bíblia estão lá na Turquia, especialmente as cartas de Paulo mencionam muitas dessas cidades. O Filemão, então, ele é rico, ele tem escravos. E a semana que vem a gente começa a falar isso. Como é que o cristianismo lida com escravidão? O cristianismo é a favor da escravidão? Como é que pode um cara que é crente ter escravo? Pois é, ele era um cristão e ele tinha escravo, como todas as pessoas ali naquele tempo tinham escravos. Havia na história uma estimativa que só em Roma haviam 60 milhões de escravos.
numa concepção muito diferente do que a gente entende de escravidão hoje. A gente fala disso semana que vem. O Paulo escreve para Filemon para tratar de uma questão doméstica. Paulo, você percebeu na leitura, ele não fala para uma igreja, ele não vai tratar uma questão doutrinária que uma igreja precisa ser corrigida, ele vai escrever para falar para uma família que tem um problema. Qual é o problema? O Onésimo era um escravo que fugiu do seu senhor, o Filemon. E muito provavelmente antes de fugir do seu senhor, ele roubou o seu senhor. Ele rouba o dinheiro de Filemon e foge. Ele comete 2 crimes. Ele abandona o seu trabalho como escravo e ele rouba e foge. E aí o Paulo vai encontrar-se com Onésimo na sua prisão em Roma, pela providência de Deus. E ele vai evangelizar o Onésimo vai se converter, e agora ele se transforma num irmão na fé. E o Paulo então resolve ser um mediador. Ele quer fazer com que o Filemon receba o Onésimo de volta, que o perdoe por ele ter roubado e fugido da sua casa. E mais do que isso, Paulo quer ser um mediador para reconciliar o Filemon com o Onésimo. E ele não quer que o Onésimo seja recebido mais como escravo, mas como um irmão em Cristo, porque ele se converteu. A pergunta que você deve estar fazendo é: por que Filemon está na Bíblia? Por que uma carta que não tem nada a ver com doutrina está na Bíblia? Por que no cânon sagrado, quando eles escolheram os livros que fariam parte da nossa Bíblia, por que Filemon foi aceito? Uma carta que só tem 25 versículos, e que não fala de doutrina, porque, irmãos, Filemon é uma metáfora do Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, a gente encontra todos os ingredientes que estão nessa história de graça, perdão e transformação contidas nessa pequena, mas gigantesca carta escrita para Filemon. É um manual de relacionamento. O Evangelho de Jesus é mais do que um sistema de doutrinas. O Evangelho de Jesus é um manual de relacionamentos. Relacionamentos com Deus e relacionamentos com as pessoas. E se você quer ser um homem, uma mulher, que não tenha desconforto na vida, você não pode seguir o Evangelho de Jesus. Porque se existe uma coisa que coloca a gente sempre em desconforto, é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus produz desconforto, porque a gente lê algumas passagens que diz que a gente tem que virar outra face quando nos batem numa delas. Diz que a gente precisa andar mais uma milha. Diz que a gente precisa dar a capa de novo, sabe? Desconforto. Exige coisas que nós não estamos acostumados. O Evangelho de Jesus é assim. E nessa carta para Filemon, nós vemos muitos desses desconfortos quando o Paulo escreve para Filemon, pedindo que Filemon perdoe um homem que o roubou e que o aceite de volta. Não como um escravo mais, mas como um irmão na fé. Eu quero pensar nesta primeira mensagem da série, nos 3 personagens principais da carta. Quem são esses 3 personagens principais? Paulo, Filemon e Onésimo. Cada um desses personagens ensina para a gente um desafio extraordinário. Eu quero pensar no primeiro desafio que a gente aprende com Onésimo. Primeiro desafio: somos desafiados a buscar o arrependimento. Primeiro desafio, baseado na vida do Onésimo, somos desafiados a buscar o encorajamento. Por que digo isso? Porque o Onésimo, ele cometeu um erro gravíssimo. Ele roubou o seu senhor. Ele fugiu do seu senhor. Ele abandonou o seu trabalho. E ele erra de maneira grotesca. A maioria dos estudiosos da Bíblia cravam
que ele pegou dinheiro do Filemão, que ele pegou joias do Filemão e que ele fugiu, Onésimo. Onésimo, ele é um escravo fugitivo e ele é um escravo rebelde. No versículo 18 que a gente leu, muito provavelmente isso aconteceu de verdade, porque o Paulo escreve para o Filemão, diz assim, ó, se você teve algum prejuízo com ele, pode deixar que eu vou pagar, põe na minha conta. Muito provavelmente ele foi realmente alguém que roubou o seu patrão e que fugiu, ele fugiu para Roma, ele quer se esconder. A história diz que qualquer pessoa, qualquer escravo que fugisse, ele tinha como prerrogativa se apresentar, e se apresentando, ele provavelmente seria mutilado. E se ele fugisse, não se apresentasse, fosse recapturado, poderia haver ou o perdão do patrão, mas antes ele deveria receber uma marca F na testa, feita por um ferro quente, ou ele poderia ser crucificado. Era a pena de morte que vigorava no Império Romano, para qualquer ladrão. Lembra-se dos dois que foram crucificados ao lado de Jesus? Era essa pena capital que o Onésimo tinha nas costas. Ele roubou, ele era alguém que tinha fugido, e o texto sagrado diz que Deus, na sua providência, faz com que o Onésimo encontre o apóstolo Paulo em Roma. Em Roma. Tanta gente para Onésimo encontrar em Roma, ele vai se encontrar com Paulo, pela ação do Espírito Santo de Deus. E ele vai se abrir com o Paulo, ele vai contar quem ele era, ele vai contar de onde ele fugiu, e o apóstolo Paulo vai falar do evangelho para ele, e ele vai se converter, e aí Paulo vai discipular, vai fazer como o Daniel Alves faz, como o Jorge Neri faz, vai discipular, vai ensinar as verdades de Jesus, e que desconforto as verdades do evangelho de Jesus produz na gente. E vai dizer para o Onésimo, Onésimo, você precisa se arrepender, e você precisa acertar suas pendências, você tem pendências no seu passado, você precisa voltar para Filemão, você precisa se apresentar diante de Filemão. Vejam como o evangelho de Jesus nos impõe desafios, e o desafio de Onésimo é se arrepender. Ele poderia ter dito para o Paulo, Paulo, beleza, eu me arrependo, mas eu não volto para o Filemão. Ele pode me matar. Eu mereço ser morto, inclusive, pelo que eu fiz. Mas ele se arrepende, e ele diz para Paulo, beleza, se eu preciso acertar as minhas contas, eu vou lá. Gente, somos todos Onésimos. Todos nós que somos cristãos, nós nos parecemos com Onésimo. Sabe por quê? Porque Onésimo era um escravo fugitivo. Eu e você, antes de conhecer a Jesus, a graça de Jesus, todos nós também éramos escravos, escravos do pecado. Andávamos fugindo de Deus. Efésios capítulo 2 diz que toda pessoa que não conheceu a graça de Jesus ainda, não foi salvo por Jesus, está morto em delitos e pecados, escravizados pelo pecado. Mas um dia a graça de Deus nos encontrou a mim, encontrou a você que está aqui, e nós fomos salvos por essa graça, nós fomos libertos por essa graça, mas nós estávamos perdidos, nós estávamos fugindo de Deus, tal qual o Onésimo estava. Todos nós somos Onésimos, como declarou Lutero, porque a gente se parece nessa condição de sermos escravos do pecado, que fugíamos dele, mas a graça de Deus nos encontrou. O cristianismo é a única religião que mostra um Deus que vai ao nosso encontro. Não é a gente que o encontra, é Ele que vai ao nosso encontro e nos acha. Nesse sentido, eu e você, nós também éramos escravos fugitivos, rebeldes contra Deus, mas a graça nos salvou, não por algum mérito, porque a mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, diz que pela graça nós somos salvos, não foi por nenhum merecimento, não foi por nenhuma meritocracia, porque as obras não podem nos salvar, não havia nada que a gente pudesse fazer para nos salvar, mas Deus nos salvou. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos conscientizamos das coisas que a gente precisaria abrir mão,
e das coisas que a gente precisaria restituir às pessoas, restaurar as pessoas. Nós precisamos de arrependimento. E esse desafio do arrependimento é um desafio que mesmo a gente que já conhece a graça, ainda precisa sempre se lembrar dele. Sabe, gente, quando eu olho para Onésimo, me vem a lembrança de que não há uma causa perdida para Deus. Quem olhasse para a história de Onésimo ia pensar assim: esse cara roubou, fugiu, esse cara está perdido, perdido para sempre. Mas a graça encontrou o Onésimo. Às vezes nós temos um parente, nós temos um filho, nós temos uma esposa, nós temos um marido, que a gente olha para a vida deles pelos comportamentos, pelas escolhas, pelos procedimentos, e a gente imagina, esse é uma causa perdida. Às vezes você olha para uma filha que você tem, para um filho, e você pensa: esse cara parece um endemoniado gadareno, não tem jeito mais para ele. Mas não existe causa perdida para Deus. Essa filha que parece uma filha do capeta, ela pode ser transformada numa mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe de que jeito? Do mesmo jeito que Deus nos transformou, a graça pode nos achar. Mas a gente precisa de arrependimento. A gente precisa fazer o que o Onésimo fez. Se arrependeu. E se eu tenho contas para pagar, Paulo, eu vou. Sabe lá Deus, deve ser a última conta que eu vou pagar, mas eu vou. Frutos de arrependimento, esse é um desafio que a gente precisa sempre se lembrar dele. Aqueles que estão em Cristo. Esses não têm condenação nenhuma, porque nós fomos achados por essa graça salvadora que nos acolheu, que nos inseriu na família da fé. Segundo desafio, a gente aprende com Paulo. No verso 16 a 18, nós somos desafiados a viver como agentes da reconciliação. Nós somos desafiados a viver como agentes da reconciliação. Olha o verso 16 ao verso 18. O Paulo, ele, de repente, ali na sua prisão domiciliar, recebe a visita do nosso amigo Onésimo. E o que o Paulo faz? O Paulo evangeliza. O Paulo, gente, ele não perde chance. Filipenses diz para nós que ele evangeliza os guardas que tomam conta da prisão, que estão do lado de fora. Se o Paulo evangeliza quem está do lado de fora, você imagina quem entra na sua casa. E ele começa a falar de Jesus, e o Onésimo aceita Jesus, recebe Jesus como seu Salvador. E o Paulo começa o discipulado. E ele descobre este erro terrível que o Onésimo conta, que ele cometeu no seu passado contra o Filemão. E ele percebeu que além de um pecado social, um roubo, havia agora uma quebra de relacionamento entre dois irmãos em Cristo, porque Onésimo se converteu, Filemão e Onésimo. Relacionamento que está quebrado, eles não se falam mais, muito provavelmente o Filemão está magoado com esse escravo que o roubou e fugiu. E como é que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo, ele tem um procedimento de muita humildade, de muito amor, de muita sabedoria. Ele começa a conversar com Onésimo, começa a dizer para Onésimo: Onésimo, você é um cristão agora. Não basta apenas você se arrepender aqui, diante de mim. Você precisa voltar para Colossos. Você precisa fazer o caminho de volta. E era longe Roma de Colossos, você precisa voltar para lá. E você precisa pedir perdão para o Filemão. Você precisa fazer alguma coisa com o seu trabalho para restituir o valor que você roubou dele. Mas Onésimo, eu vou te ajudar. Não tem internet aqui, eu não posso mandar um e-mail, eu não posso mandar o WhatsApp, eu não tenho o Facebook, não dá para mandar pelo Instagram para a gente conversar pelo direct lá com o Filemão, mas o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma carta. Porque eu tenho tinta aqui e caneta, e eu vou escrever, e você vai levar a carta na mão do Filemão, e nessa carta eu vou colocar que você agora é arrependido, e que ele precisa receber você como se ele me recebesse. Sabe por quê, Onésimo? Porque um dia eu preguei o evangelho para o Filemão, e o Filemão se converteu, ele também é o meu filho na fé, eu vou pedir para ele receber você como se ele estivesse recebendo a mim. E vou falar para ele que o que você roubou, a dívida que você fez, eu vou pagar.
Gente, preste atenção no vislumbre da graça de Deus aqui nesse texto. Eu e você tínhamos uma dívida impagável para com Deus por causa do nosso pecado. A humanidade tinha uma dívida impagável pelo nosso pecado. Nada que a gente fizesse poderia pagar essa dívida. O que Cristo faz no nosso lugar? Ele dá a sua vida por nós, Ele paga uma dívida. É por isso que Ele vai escrever em Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15, que na cruz Ele pega as notas promissórias dos meus pecados, das minhas dívidas, das suas dívidas, dos seus pecados, e Ele rasga, Ele paga. Paulo está querendo fazer uma metáfora daquilo que Cristo um dia fez por nós. Paulo diz: Onésimo, pode ir de volta para Colossos, eu vou interceder por você, eu estou disposto a pagar a dívida no seu lugar, eu vou te ajudar. Ele foi um agente da reconciliação. Preste atenção e olhe para mim. Tem na sua família caso de pessoas que quebraram um relacionamento? Não se falam mais? Tem no seu ambiente de trabalho pessoas que não conversam mais porque o relacionamento quebrou, porque alguém cometeu um erro, como o Onésimo cometeu com Filemão? Tem às vezes na igreja pessoas que não se falam mais, que se odeiam, que têm raiva. E nesses tempos de política, de polarização, quantos crentes estão sem se falar com outros? O que a gente faz quando nós estamos diante de pessoas que têm relacionamento quebrado? A gente deveria fazer o que o apóstolo Paulo fez. A gente deveria orar para Deus nos usar como um instrumento de pacificação, de reconciliação. A gente precisa parar de ser as pessoas que colocam gasolina na fogueira. Que diz assim para Tanúzia: Tanúzia, você brigou com o Nelson Júnior? O Nelson Júnior realmente é muito chato, ele é uma mala sem alça, só a Lili aguenta esse homem, você está certo mesmo. Vai, diz o Rodrigo para ela. Nós precisamos ter essa atitude de sabedoria, de humildade, de dizer assim: Tanúzia, você brigou com o Nelson Júnior? Olha, está certo que ele é uma pessoa difícil, mas eu também sou, às vezes até você é também, Tanúzia. Mas quem sabe se você conversar com ele, explicar o seu ponto de vista, quem sabe ele pode entender. Olha, e se você precisar, eu vou junto, eu falo com o Nelson, eu ligo para ele, para a gente se encontrar, eu vou com você, vamos deixar isso para lá. Uma amizade tão bonita de tantos anos e agora vocês não se falam mais. Agentes de pacificação nós estamos precisando no nosso meio. Pessoas que, como Paulo, querem reconciliar as pessoas que estão com relacionamento quebrado. A gente precisa pedir para Deus nos dar sabedoria. Eu não estou querendo que você queira fazer isso para você se aparecer. Para depois você mandar um testemunho, colocar lá no seu Instagram: eu reconciliei a Tanúzia e o Nelson Júnior. Não. Estou querendo que você seja um instrumento de Deus para produzir harmonia e paz no meio de relacionamentos que estão quebrados. Isso tudo para a glória de Deus. Há quantas famílias que acabam se separando porque um quebrou o relacionamento com o outro. Há quantos amigos que não conseguem mais se reunir num churrasco porque um está brigado com o outro. E se o outro for, o outro vai ficar chateado porque o outro foi. Uma grande confusão. Falta alguém que queira abraçar esse desafio de ser um agente da reconciliação, da pacificação. Finalmente, terceiro desafio, nós somos desafiados a perdoar. Verso 17 e 18. Com quem que a gente aprende esse desafio? Com o Filemão. Gente, a posição do Filemão não é uma posição fácil. O Filemão, ele havia sido roubado pelo Onésimo, que roubou e fugiu. E o Filemão, gente, é um bom crente. Versos 4 a 7, o Paulo só elogia o Filemão. E eu imagino que pelos elogios que estão aqui, do verso 4 a 7, o Filemão é um excelente patrão. Daqueles que dá bom dia, boa tarde, que leva cafezinho, que paga hora extra, que dá férias a mais. Gente boa.
O que ele recebeu em troca da sua bondade? Ele recebeu a traição de ter sido roubado e abandonado. O Filemão, ele foi injustiçado, ele foi lesado. E quando a gente sofre injustiça, é natural que a gente queira que a justiça seja feita. Sabe qual é a justiça que deveria ser imposta para Onésimo? Ele deveria ser julgado e morto pelas leis do Império Romano. Se ele tivesse clemência de Filemão, no mínimo, ele teria um F na sua testa, feito com uma brasa de ferro. No mínimo, ele seria mutilado, todos os dedos ou uma mão, e continuaria vivo e trabalhando. Quem sofre injustiça, quer que a justiça seja feita para você. E Paulo escreve para o Filemão. E o que Paulo disse ao Filemão é impressionante. Filemão, esse homem era inútil para você, mas hoje ele é útil. E eu estou pedindo para você o receber na sua casa, como se você recebesse a mim mesmo. E eu estou pedindo para você não recebê-lo mais como um escravo, porque agora ele é um irmão em Cristo. E eu estou pedindo para você perdoar. Estou pedindo para você conceder perdão para ele. E estou pedindo para que você coloque a dívida que ele fez na minha conta, porque eu vou pagar. E é lindo o que Paulo escreve. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei. Mas o Filemão, ele tem o ônus da dívida. E quando a gente sofre uma injustiça, quando alguém nos trai, a gente lida com esse dilema que o Filemão está lidando. Ele poderia ter pensado, e imagine quando ele recebe essa carta. Gente, essa carta foi entregue pelo Onésimo na mão do Paulo. Você imagine o Onésimo entrando nas portas da casa do Filemão, tremendo que nem uma vara verde. E aí o Filemão chega para ele, olha, tem uma carta do Paulo para você. Ele começa a ler, e ele lê o verso 16, o verso 18. E aí o Filemão começa a pensar, Paulo, você está de brincadeira? O cara me roubou, o cara abandonou o trabalho, o cara fugiu, gastou meu dinheiro na farra em Roma, porque todo escravo que foge do seu senhor vai para Roma. Gastou meu dinheiro, sabe lá com o quê? E você quer que eu perdoe? Você acha que eu sou Jesus? Só Jesus pode fazer isso. Eu quero justiça. Eu quero que ele pague o que ele me deve. E eu quero que a justiça seja feita. O dilema de Filemão é o meu e o seu. Quando alguém nos trai, quando alguém nos ofende, quando alguém age com injustiça para com a gente, no nosso senso de justiça própria, nós queremos que a pessoa pague pelo que ela fez. Nós não queremos perdoar. E às vezes nós confundimos esse nosso senso de justiça própria com vingança, porque a gente ficou tão amargurado com a traição que nos fizeram, que a gente quer que a pessoa se dê mal. Se ela tiver de morar na rua para pagar o que ela nos deve, a gente quer isso. Sabe, irmãos, o desafio de Filemão é o nosso. É o desafio de conceder perdão, não porque o outro merece, mas porque a gente precisa perdoar o outro, para a gente ficar de bem com a gente, ficar de bem com a vida, ficar em paz com Deus. Mas a gente vai precisar sempre se deparar diante desse desafio, perdoa ou não perdoa? Abro mão da minha justiça própria ou não? Abro mão do meu orgulho ou não? Sempre a gente vai se debater com isso. E o que Filemão nos ensina é que vale a pena a gente perdoar. Não por causa do outro, porque muitas vezes o outro não merece mesmo o nosso perdão. É a gente que merece. É a gente que precisa. Porque o que a Bíblia nos ensina é que perdão não é opção. A Bíblia nos ensina que perdão
é mandamento para ser obedecido. Não é se eu concordo ou não, aí eu vou perdoar. Eu vou perdoar, concordando ou não. Esse é o ensinamento da Bíblia. Por isso que eu digo que o Evangelho é um caminho de desconforto. Se você quer ter uma vida sem desconforto, você não pode abraçar o Evangelho. Porque o Evangelho nos coloca diante desses desconfortos. Mas louvado seja Deus, que quando a gente enfrenta o nosso desconforto, obedecendo a Cristo, a bênção de Deus vem de uma maneira que nos abraça, nos acolhe e nos exalta, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Eu sempre digo para algumas pessoas, quando elas me procuram dizendo que querem mudar de igreja, sempre digo isso em todas as igrejas que eu já pastoreei. Você está em paz com Deus e com as pessoas para sair da igreja? Ou há alguma pendência que você precisa resolver com alguém? Porque se há alguma pendência a ser resolvida com alguém, não mude de igreja sem antes fazê-lo. Porque isso vai ser um problema que você vai carregar para onde você for. E certamente você vai imitar esse problema de novo. Trate. Ofendeu alguém? Peça perdão antes de sair. Você roubou alguém? Restitua antes de ir embora. Quantas pessoas mudam de igreja, deixando dívidas para trás, com irmãos na fé, e não têm a hombridade, a humildade de procurar a pessoa e dizer, olha, assim que eu tiver condição eu vou ressarcir. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho nos impõe isso. Paulo poderia ter dito para Onésimo, Onésimo se arrependeu, isso é o que importa. Está tranquilo. Esquece esse negócio do Filemão. Não, deixa o passado no passado. O Paulo não fez isso não. Porque isso não é bíblico. Paulo falou, filhão, você se converteu? Show. Só que tem um problema, você precisa voltar para Colossos. Você tem alguém que você ofendeu, roubou, você tem que acertar as pendências com ele. Fácil? Não é. Mas quando a gente obedece e faz o que é certo, a bênção de Deus nos acompanha. Como é que eu termino essa palavra de hoje? Termino fazendo uma pergunta. Em qual situação você está hoje? Primeiro, você está na situação do Onésimo? Você está fugindo de Deus por alguma razão? Você está sendo escravizado por algum pecado, por alguma razão? Você que está do outro lado da tela, que me ouve, pense nisso. Se você está na situação de Onésimo, você precisa fazer o que Onésimo fez, se arrepender. Pare de fugir de Deus. Corra para Deus. Pare de fugir de Deus. Se você é um Onésimo, corra para os braços de Deus. Arrependido, porque Deus vai mudar a sua história. Porque a graça de Deus vai ajudar você a reescrever a sua história. Segundo, você está na situação de Paulo. Tem pessoas que têm relacionamento quebrado, que você conhece, convive. Quero convidar você a ser uma ponte, e não um muro. Seja uma ponte que aproxime essas pessoas de novo. Seja um instrumento que reconcilie, que pacifique as relações que foram quebradas. Com toda cautela, humildade, com amor, com sabedoria, mas seja um instrumento que como uma ponte una as pessoas de novo, e não um muro que as mantenha separado. Terceiro, você está na situação de Filemão, você precisa perdoar alguém, e não consegue. Pastor, ela não merece. Eu concordo com você, ela não merece. Mas você merece. Você precisa perdoar. Você precisa ter paz. Você precisa ter a leveza de fazer a vontade de Deus. Não faça pelos méritos da pessoa, certamente ela não os tem. Mas faça por Deus, faça por você. Perdoe. Vamos orar?
Pai querido, somos desafiados pela Tua palavra, Senhor, a ter uma postura de arrependimento quando a gente age como um Onésimo. Pai, se há Onésimos do outro lado da tela, Pai, que a Tua palavra esteja falando com eles, que eles estão sendo escravos do pecado, estão rebeldes, estão fugindo do Senhor, mas eles precisam parar de fugir de Ti, para correr para Ti. Que eles se arrependam, que eles busquem lugar de arrependimento hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Pai, há pessoas que estão afastadas do Evangelho, que estão ouvindo essa palavra. Pai, que elas se aproximem do Evangelho e do Senhor do Evangelho nesta noite, para a glória de Jesus. Pai querido, há pessoas do outro lado da tela e aqui, que podem ser agentes da reconciliação, da pacificação. Senhor, nos ajude a pacificar os relacionamentos quebrados das pessoas que nós amamos. Que a gente tenha sabedoria para fazer isso, Senhor, muita humildade, muito amor para fazer isso, mas que sejamos instrumentos da reconciliação. Pai querido, e se nós estamos diante da possibilidade de perdoar pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, a gente precisa perdoar. Pai querido, na história da igreja, em todos os séculos, há pessoas como Onésimo, pessoas que erraram, Pai, pessoas que falharam. É a história dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, homens que cometeram falhas, mulheres que cometeram falhas, mas eles foram perdoados pelo Senhor, eles tiveram uma segunda chance na vida das pessoas e foram bênçãos. Deus nos ajude a perdoar pessoas. Nos ajude a abrir mão da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa justiça própria para fazer aquilo que o Senhor deseja que a gente faça. Deus nos capacite a isso, Pai. E o que nós pedimos é que durante esse mês de agosto, a carta de Filemão nos desafie, nos incomode a sermos cristãos melhores nos nossos relacionamentos contigo e com o nosso próximo. Faz assim, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém.